falar da onde que vem esse documento, né? Deixa eu colocar de forma diferente aqui essa apresentação para ficar... Deixa eu direcionar. Os campos de experiência, uma nova guia. Então, eu vou mostrar lá para vocês da onde que a gente fala sobre os campos de experiência. Então, a gente vai na BNCC. Quando a gente digita no Google a BNCC, ele dá todo o documento da Base Nacional Comum Curricular, tá? Eu gosto de mostrar aqui para que vocês saibam aprender a estudar não somente para este concurso, mas para qualquer outro concurso, tá? Porque muitas vezes as pessoas não trabalham esses conteúdos ou ficam, né, com medo de trabalhar, e eles nos trazem muito conhecimento e nos ajudam bastante. Então, BNCC, é só chegar aqui, né, e clicar lá no Google, vai ter todo esse documento. Aqui está toda a BNCC, da introdução, da sua estrutura, da etapa da educação infantil, do fundamental e do ensino médio, tá? Então, como o documento, o edital de vocês direciona para os campos de experiência só tem na estrutura curricular da educação infantil, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, essa é a estrutura da Base Nacional Comum Curricular para toda a educação básica. Então, quando você quer trabalhar na educação básica, nas escolas públicas e particulares, todas as escolas, depois que foi feita a BNCC, certo? A partir do momento que ela foi feita, ela virou lei para todas as escolas públicas e particulares. Então, todas devem usar a BNCC. Daí, as escolas, todas as escolas, tiveram que reestruturar seus projetos políticos pedagógicos, seus planos de trabalho docente, sua proposta curricular, tudo de acordo com esse documento que é a BNCC, tá? Para que vocês possam entender. Então, agora eu vou falar da estrutura da Base Nacional Comum Curricular. O que é estrutura? Como que você vai trabalhar na educação básica? A educação básica, segundo a LDB, é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Essas três etapas formam a educação básica no nosso país, tá? Então, aqui, ó, essa é a estrutura da BNCC. Então, na BNCC, direciona para ser trabalhado as competências gerais da educação básica. São 10 competências. O que são competências? Competências são direcionadas para você formar uma competência. Você tem que ter conteúdo, conhecimento, tá? Habilidade e valores. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ai, minha voz tomara que não pife, né, gente? Vou dar um exemplo para vocês para uma competência, um exemplo bem básico. Por exemplo, se eu quero ser chefe de cozinha. Para eu ser chefe de cozinha, eu tenho que ter o conhecimento. Como é que são né, como é que são os legumes, o que eles, quais as vitaminas que tem, sei lá, né, a fruta vai usar também, se for chefe de cozinha, né, virar para o doce, mas se for do salgado, vai ter que saber o arroz, os seus nutrientes, assim por diante, vai ter que ter esse conhecimento, tá? Então, conhecimento. Outro item para você ter uma competência, você tem que ter habilidade, a pessoa tem que saber cortar cebola, descascar, né, tomate, batatinha, assim por diante. Então, tem que ter habilidade. E o terceiro item para você ter uma competência é valores. A pessoa que quer ser um chefe, um grande chefe de cozinha, ela não vai pegar um ovo podre e colocar na receita, porque ela sabe que aquilo pode fazer mal a alguém. Então, verifique, são 3 critérios: conhecimento, habilidade e valores. Isso forma uma competência. Nas competências gerais da educação básica, elas são direcionadas a isso, a você trabalhar com a criança até a adolescente durante a educação básica, desde os 4 aos 17 anos, direcionando a desenvolver competências. Esse é o objetivo principal, certo? Então, as competências gerais da educação básica, elas são 10.
e elas têm que ser trabalhadas desde a educação infantil até o ensino médio. Muito bem. Nós estamos vendo a estrutura da BNCC. Daí aqui estão as etapas: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Então, a educação infantil, a estrutura da BNCC, a educação infantil, ela tem os direitos de aprendizagem, que tem que ser trabalhado também na educação infantil, e tem os campos de experiência. Os direitos de aprendizagem são 6, os campos de experiência são 5 campos de experiência, tá? E a educação infantil organiza para ser trabalhado nesses campos de experiência em 3 idades, 3 níveis, pode-se dizer. Para os bebês, que é de 0 a 1 ano e 6 meses, para as crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses, e para crianças bem pequenas, de 4 a 5 anos e 11 meses. Então, esta é a organização da... Deixa eu ver se estão colocando. Essa é a organização... Ah, vocês estão vendo aqui? Não estão vendo, né? Estão. Então tá certo. Essa é a organização... Deixa eu ver. Não estão vendo aqui, né, gente? Vocês estão vendo, será que... Ou se só viram essa página aqui? Deixa eu ver aqui. Senão ele parou nessa página. Não, nós já estamos em outra página. Deixa eu pegar aqui para ver certinho, porque senão começa a dar... Deixa eu pegar a apresentação por janela mesmo, senão... Que eu pus como guia e... Deixa eu ver aqui. Não, pensei que vocês estavam vendo. Agora sim. Agora vocês estão vendo, né? Só me confirme lá, gente, porque eu pensei que vocês estavam vendo desde o início. Estão vendo, sim? Sim, tá para ver agora. Ah, eu pensei que estavam vendo aquela hora, mas não tem problema, vou explicar novamente, ó. Então, vou voltar aqui, ó. Quando a gente abre a Base Nacional Comum Curricular, tá? Ele nos dá toda essa estrutura, introdução, estrutura, etapa, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, tá? Eu pensei que estavam vendo, mas tudo bem, não tem problema. Daí nós iremos verificar a estrutura da BNCC. Então, a estrutura da BNCC, quando vocês pegam lá e clicam nesse documento, vocês irão verificar a estrutura da BNCC. Ah, e agora vai dar um chute aqui. Vamos lá, uma introdução. Estrutura. Eita, Lelê. Mas o que eu estava explicando para você, até ele aparecer. A estrutura da BNCC, ela é direcionada às 10 competências gerais da educação básica, que deve ser trabalhada em todas as etapas. Daí nós estamos verificando da educação infantil. Deixa eu ver aqui. Ah, agora cadê aqui que deu? Deixa eu ver de novo aqui para ver se aparece. Credo. Estava aqui bem bonitinho. Tá. Mas não tem problema. Ele foi direto para o outro, ele sumiu a estrutura aqui, não sei o que não está aparecendo. Mas como eu estava explicando para vocês, depois eu posso voltar aqui. Esse que é ruim pegar, às vezes, slide direto da internet por causa disso. Gente, é o seguinte. Aqui vocês estão vendo, será? Deixa eu ver. Então, agora estão. Então, quando a gente clica em etapa da educação infantil, aqui vai mostrar toda a estrutura curricular. Então, a educação infantil, nós temos que trabalhar as 10 competências gerais. As 10 competências gerais, ela deve ser trabalhada em toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Como que você trabalha isso? Trabalha no dia a dia, como eu falei das habilidades para vocês, desculpa, a competência. Como que você faz alcançar uma competência, que é através desses 3 critérios, que são conteúdo, conhecimento, habilidade e valores. Esses 3 critérios formam uma competência. Então, as competências são o desenvolvimento do trabalho que é feito durante toda a etapa
da educação básica, desde a educação infantil ao ensino médio, as 10 competências. Mas na estrutura da Base Nacional Comum Curricular, nós temos a estrutura específica da educação infantil. Tá? Então, como que é a estrutura da educação infantil? Ela é dividida em direitos de aprendizagem. Então, vamos verificar aqui, ó, como que é a educação infantil na base comum curricular. Então, na educação infantil, na base comum curricular, nós temos os direitos de aprendizagem. Eles são direcionados a esses direitos aqui, ó. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. São 6 direitos de aprendizagem. Ele é apenas trabalhado na educação infantil. O objetivo desses 6 direitos, o que é isso? Significa que o trabalho do professor da educação infantil tem que ser direcionado a atingir esses direitos, a oportunizar a criança, durante a sua prática pedagógica do professor, oportunizar a criança conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, esses direitos de aprendizagem não são conteúdos que você vai trabalhar. É a tua prática no dia a dia. Porque a criança tem o direito, esses direitos, esses 6 direitos de aprendizagem. Quem que nos fala isso? A própria BNCC. A BNCC direciona a estrutura da educação infantil a ser trabalhado os 6 direitos de aprendizagem. Quais são os direitos de aprendizagem? Conviver. Conviver como? Com outras crianças, adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Então, o professor de educação infantil tem que oportunizar, durante a sua prática pedagógica, a fazer a criança conviver. Outro direito de aprendizagem, brincar. Ó, brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivos, cognitivos, sociais e relacionais. Então, o professor de educação infantil tem que oportunizar o brincar nas suas aulas. E diz assim, ó, cotidianamente. Participar ativamente, tanto do planejamento, da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador. A criança, ela fica 200 dias com o professor. Tem que participar, ó, ativamente. O que é tanto do planejamento? Por exemplo, na sala de aula, o professor tem que pedir a opinião da criança. O que vocês acham de a gente colocar esse desenho aqui, né? O que vocês acham de nós colocarmos, perguntar, participar do planejamento, da gestão da escola? Ah, como é que nós vamos fazer o nosso planejamento? Perguntar a eles. Isso é participar, é um direito de aprendizagem. Esses direitos de aprendizagem serão efetivados na prática do professor com essa criança, porque ela tem direito. É isso que nós temos que verificar. Também outro direito, explorar. O que é explorar? Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, história, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades, as artes, a escrita, a ciência e tecnologia. O que é isso? O professor não vai ficar explicando, vai fazer ela experimentar, explorar formas, texturas, cores, palavras, emoções, né? Vivenciar tudo isso, explorando. Outro aspecto, expressar como sujeito dialógico, criativo, sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamento por meio de diferentes linguagens. O que é isso, professor? Imagina a criança passa todo esse tempo, ela tem que expressar, né, como sujeito dialógico, não vai só ouvir, ela vai participar da aula, ela vai dialogar, ela vai dar sua opinião, ela vai expressar os sentimentos dela. Outro direito, conhecer-se, construir sua identidade pessoal, social e cultural, construindo uma imagem positiva de si e seus grupos,
de pertencimento às diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens, vivenciar na instituição escolar em seu contexto familiar e comunitário. Então, esses 6 direitos de aprendizagem devem ser trabalhados durante a educação infantil. Desde quando a criança chega na educação infantil, pode chegar lá bebezinho, até ela sair. Então, quem que está nos falando isso? A BNCC. Os direitos de aprendizagem. Aonde vão ser trabalhados? Na prática do professor. O professor que vai oportunizar o brincar, conviver, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Esses 6 direitos de aprendizagem. Também aqui na BNCC, nós temos um aspecto importante para falar, né? Porque verifique aqui, ó, as diretrizes, a BNCC, isso aqui é um documento da BNCC, tá? Por isso que eu disse para vocês poderem entender, porque muitas vezes a pessoa diz, nossa, tem as diretrizes, tem diretrizes da educação infantil, diretrizes do ensino fundamental, diretrizes, certo, tem todas essas diretrizes que encaminham o direcionamento do trabalho que vai ser feito, mas todas elas estão embasadas na LDB, todas elas estão embasadas, por exemplo, que nem acabamos de falar, a BNCC é embasada nas diretrizes nacionais da educação infantil, se fundamentam, tá? As concepções norteadoras são os mesmos, que nem aqui, ó, verifique, nesse parágrafo aqui, ó, as diretrizes, deixa eu aumentar aqui, as diretrizes nacionais da educação infantil, que são chamados DCNEI, da resolução 05 de 2009, eu trabalhei lá com vocês a resolução 05 de 2009, ela é toda diretriz. Tá? Então, trabalhando a resolução, você sintetiza todo o documento da diretriz. Em seu artigo 4º, define a criança. O que é criança, segundo as diretrizes? É um sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. O que quer dizer isso? Quer dizer, professor de educação infantil, a criança aprende através da interação. Se você não oportunizar ela a interagir, ela não vai aprender. Não adianta você colocar ela sentadinha para ouvir a tua aula, que ela não vai nem entender. Ela precisa interagir. Tá? Então, nessa interação que ela aprende, porque ela é um sujeito histórico e de direitos. E ela, nas interações, nessas relações, que ela vai aprender. E ainda, ó, de acordo com as diretrizes, esse artigo 9º, os eixos estruturantes. Então, quando falar de eixos estruturantes das práticas pedagógicas, quais são esses eixos estruturantes? O que é eixo estruturante da prática pedagógica? Professor, você vai trabalhar a partir desse eixo. Você não vai trabalhar dando aula, por exemplo, por que é feito assim, né, gente? Porque quando a educação infantil começou a ser trabalhada, não tinha um direcionamento do que ia ser feito. Pensava assim, como é que vamos colocar as crianças? Nas carteiras, sentadinha uma atrás da outra, que nem no primeiro ano? Não, não dá. Por quê? Porque elas são pequenininhas. Elas precisam interagir. Elas precisam ficar nas cadeirinhas do tamanho delas. Então, tudo isso teve que ser pensado, teve que ser direcionado, embasado. Não vou falar embasado, que é melhor, né? Não direcionado, embasado. Então, esses eixos estruturantes que estão nas diretrizes, que vão nortear a prática pedagógica do professor. Então, professor, o que você tem que trabalhar? Os eixos estruturantes da prática pedagógica. Quais são? Interações e a brincadeira. O brincar é essencial. O brincar e as interações. Daí, junto, verifique também no edital de vocês, que está falando lá de quem? De Vygotsky. Vygotsky que fala da importância dessa interação. Piaget vai nos mostrar as fases do desenvolvimento dessa criança e do adolescente. Vygotsky vai nos falar que essas fases acontecem, são importantes, mas a interação é essencial. Se não houver a interação, não há tanto desenvolvimento. A criança pode potencializar, aumentar o seu conhecimento se houver essa interação. Então, é essencial a interação.
Quem que está falando isso além de Vygotsky, né? A própria diretriz curricular, que fala dos eixos estruturantes. Então, os eixos estruturantes, interações e brincadeira, experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, né? Então, a interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muita aprendizagem e potenciais para o desenvolvimento integral da criança, como eu acabei de falar para vocês. Então, a interação e a brincadeira são os eixos estruturantes da prática pedagógica, tá? E por conta disso, desses eixos e as competências da educação básica, que vieram 6 direitos de aprendizagem que nós acabamos de verificar. Mas também na estrutura, deixa eu verificar se vê aqui a estrutura, se abriu. Não abriu, credo, fechou direito. Sumiu aqui a estrutura. Que esquisito, mas vamos lá, não tem problema. Vamos lá. Nessa estrutura da BNCC, Educação Infantil, além dos 6 direitos de aprendizagem, nós temos os campos de experiência. Os campos de experiência que estão lá no edital de vocês. Campos de experiência para ser trabalhados. Então, o que são esses campos de experiência? Então, pense assim, ó. Os direitos de aprendizagem é para o professor de desenvolver na prática, certo? Desenvolver na prática, permitir à criança brincar, conhecer, se explorar, assim por diante. Agora, os campos de experiência é como se fosse o direcionamento. O que eu vou trabalhar com esses alunos? Então, a BNCC nos direciona aos campos de experiência. É como se fosse, mas não pode se dizer, mas é só para entender, é como se fosse o conteúdo a ser trabalhado. O que eu tenho que trabalhar com essa criança? O que eu tenho que ensinar a ela? Daí, a BNCC direcionou aos campos de experiência, mas não pode chamar de conteúdo, tá? Eu só estou falando para poder entender. É o que você vai trabalhar com a criança, o que você vai ensinar essa criança na educação infantil. São os campos de experiência. Só que vamos pegar o conceito correto, né? Considerando que a educação infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixo estruturante interações e brincadeira, então, nós sabemos que a criança aprende através da interação e brincadeira. Muito bem. Assegurando os direitos, 6 direitos. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Então, dentro dessa perspectiva, desse eixo estruturante, interação e brincadeira, assegurando os direitos de aprendizagem, que são os 6. A BNCC está estruturada em 5 campos de experiência, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento. Então, campos de experiência são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. O que eu quero que a criança desenvolva na educação infantil. Daí, os campos de experiência são 5 campos de experiência. Tá? Então, para vocês poderem entender. Então, verifique. Nós sabemos que para a criança aprender, ela tem que interagir e brincar. E ela tem assegurado os 6 direitos de aprendizagem, que o professor vai desenvolver na prática. Tudo isso, a BNCC estruturou os campos de experiência, para que fossem trabalhados. Tá? Muito bem. E neles são definidos os objetivos de aprendizagem. Então, os campos de experiência, eles são 5 campos de experiência. O eu, o outro, nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Esses são os 5 campos de experiência. Agora nós iremos verificar o que cada um trabalha, tá? Para que vocês possam entender. Mas é assim, na BNCC tem os próprios objetivos de aprendizagem. E também direciona o que você deve trabalhar em cada etapa, em cada idade, que nós verificamos que é dividido, segundo a BNCC, em 3 idades: bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Por que ele divide em 3 idades? Para que na educação infantil
esses 5 campos de experiência não vai ser trabalhado da mesma forma, vai ser trabalhado de acordo com a idade. Por exemplo, eu vou trabalhar o eu, o outro, o nós, um campo de experiência. Eu vou trabalhar de uma maneira com bebês, eu vou trabalhar de outra maneira com crianças bem pequenas, que são, né, de uns até 4 anos, e vou trabalhar de outra maneira com as crianças pequenas, de 4 a 6 anos. Então, eu vou estruturar de cada maneira de acordo com a idade. Então, os objetivos de aprendizagem da BNCC também estão de acordo com cada idade. Então, os 5 campos de experiência trabalham em toda a educação infantil, desde o bebê até ela sair lá, 5 anos e 11 meses. E com 6 anos ela vai para o primeiro ano. Tá? Então, trabalha durante toda a educação infantil, os 5 campos de experiência. Mas os campos de experiência trabalham de forma diferente de acordo com a idade, certo? Então, quais são os campos de experiência segundo a BNCC? O eu, o outro, o nós. O que é esse campo de experiência? É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar, e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista, conforme vivem suas primeiras experiências sociais, na família, na instituição, na coletividade. Constrói percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se simultaneamente, identificando-se como seres individuais e sociais. Então, você vai trabalhar os aspectos, né? O eu, o outro e o nós, essa construção, para que a criança conheça, ao mesmo tempo que participa de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade, de interdependência com o meio. Por sua vez, na educação infantil, eu preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais. Então, para que ela conheça outras culturas, que as pessoas são diferentes, que as pessoas pensam diferente, que as pessoas se vestem diferentes, e assim por diante. Então, o professor vai oportunizar. Daí, o professor, por exemplo, vai pegar na BNCC, nesse campo de experiência, de acordo com a idade, e vai trabalhar os objetivos de aprendizagem. Tá? No eu, o outro, nós. Vamos verificar qual o outro campo de experiência. Corpo, gestos e movimentos. O nome já está falando, né? Ó, com o corpo, por meio de sentidos, gestos, movimentos. Então, tudo que direciona a explorar o mundo, o espaço, os objetos do seu entorno, tudo que direciona corpo, gestos e movimentos vai para esse campo de experiência. Então, o professor vai oportunizar tudo isso, ó, que se comunicam, se expressam, brincadeiras, teatro, dança, entrelaçamento de corpo, emoção, linguagem, tudo que faça a criança, ó, cuidado físico, orientado para emancipação, liberdade, não para submissão. A instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons, mímicas. Então, o professor vai oportunizar isso para as crianças. Vai fazer teatro, vai fazer dança, vai fazer elas movimentar, vai fazer elas mexer com o corpo, né? Tudo isso, conhecer culturas diferentes, cuidar do seu corpo, tudo isso, explorar corpo, gestos e movimentos nesse campo de experiência. Outro campo de experiência, traços, sons, cores e formas, também direciona, né? Conviver com as diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais, universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilitar às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diferentes formas de expressão e linguagem, artes visuais, pintura, modelagem, colagem, fotografia, música, teatro, dança. Então, verifique, muitas vezes, um campo de experiência também se coincide com o outro. O professor não precisa trabalhar um campo de experiência cada vez. Ele pode trabalhar, às vezes, mais que um. Mas o que ele vai trabalhar? Ele vai pegar os objetivos de aprendizagem que estão na BNCC, de acordo com esses campos de experiência, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Outro campo de experiência, escuta, fala, pensamento, imaginação. Aqui vai falar dos aspectos, né? As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura, né? Progressivamente as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário. Então, na educação infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir.
escuta, fala, pensamento e imaginação, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, participação em conversas, descrições, nas narrativas elaboradas, fazer a criança participar. O professor lê uma história, faz a criança ler, interpretar da maneira dela, escuta, fala, ouvir, pensamento, imaginação. Vai pegar um livrinho, vai fazer ela imaginar, vai pegar, fazer um teatrinho, vai fazer ela imaginar. Né? Então, tudo isso vai ser trabalhado na educação infantil com esse campo de experiência. Muito bem. Outro campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O nome também já está falando, né? Tempos, quantidades, relações, transformações. Então, aqui vai direcionar, ó, o mundo sociocultural. Deixa eu verificar aqui, para não precisar ler tudo. Onde que está aqui? Nessas experiências e muitas outras, crianças também se deparam frequentemente com conhecimentos matemáticos, contagens, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos. Naquele momento que ela está, ó, que ela se situa, ó, que nem aqui está falando, como é que começou esse texto, né? Quando a criança se situa no espaço, na rua, no bairro, na cidade, né? Ou também de tempo, dia, noite, hoje, ontem, amanhã. Tudo isso vai ser trabalhado. Curiosidade sobre o mundo físico, seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, transformações da natureza. Tudo isso vai ser trabalhado nesse campo de experiência. Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Tá? Então, verifique, esses 5 campos de experiências são trabalhados na educação infantil. Então, primeiro, como eu falei para vocês, a estrutura da educação infantil. As 10 competências que devem ser trabalhadas em toda a educação básica. Depois, nós temos os direitos de aprendizagem, os 6 direitos de aprendizagem. Isso é somente na educação infantil. Os 6 direitos de aprendizagem, que são, o professor vai desenvolver na sua prática pedagógica, vai oportunizar a criança brincar, conhecer-se, explorar, como acabamos de verificar, os 6 direitos de aprendizagem. E dentro desses direitos de aprendizagem, dentro desse brincar, explorar, conhecer-se, o professor vai trabalhar os campos de experiência, que são 5 que acabamos de verificar. O eu, o outro, nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, é dessa forma que nós trabalhamos a BNCC. Não sei por que não está abrindo aqui a estrutura, mas vamos lá. Certo? Para que vocês possam entender os campos de experiência. Daí aqui nós temos também, ó, os objetivos de aprendizagem. Então, dentro desses campos de experiência, nós temos os objetivos de aprendizagem, que daí direciona a cada campo de experiência em cada idade, tá? Então, vamos verificar para eu poder explicar para vocês. Então, como eu falei para vocês, na BNCC, eles dividem, eles organizam de acordo com a idade. Já expliquei, mas vou retomar. Os bebês, quem são os bebês para a BNCC? São a criança, né, a pessoa de 0 a 1 ano e 6 meses. Quem são as crianças bem pequenas? De 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E a pré-escola, que está na creche, são as crianças pequenas, que é de 4 a 5 anos e 11 meses. Então, a creche, os bebês e as crianças bem pequenas, e a pré-escola das crianças pequenas. Por que essa organização? Para direcionar os objetivos de aprendizagem em cada idade. Certo? Então, a BNCC faz dessa forma. Ela organiza os objetivos de aprendizagem de acordo com cada idade. Dos campos de experiência. Então, verifique. Vou tentar explicar devagarinho para poder entender. Então, observe, isso aqui está na BNCC. Precisamos decorar tudo isso? Não. A única coisa que eu vou mostrar para vocês
também para vocês possam entender, é esse código alfanumérico. Esse código alfanumérico, ele foi utilizado pela BNCC para identificar qual competência e qual idade, qual etapa deve ser direcionado uma atividade, por exemplo. Então, por exemplo, se a pessoa compra um livrinho para criança, muitas vezes vai estar esse código alfanumérico. Ou um brinquedo pedagógico, deve estar esse código alfanumérico. Então, a BNCC direcionou aos livros, aos materiais pedagógicos que tivesse esse código alfanumérico, para identificar qual competência pode ser trabalhada com aquele material, certo? Para vocês poderem entender. E também nos planejamentos, né, e direcionados, você usa esse código alfanumérico. Então, esse código alfanumérico, ele é feito assim, ó. O primeiro par de letras, ele significa a etapa da educação. Aqui está I, é educação infantil. Se fosse EF, seria ensino fundamental. Se fosse EM, seria ensino médio. Então, aqui é etapa. Como nós estamos falando da educação infantil, aqui é educação infantil, tá? 01, primeiro número de pares, 01 significa para bebês. Ó, 02 significa a segunda parte, para crianças bem pequenas. 03 significa crianças pequenas. Então, de acordo com a idade, tá? Então, 01 sempre vai ser para bebês. 02 para crianças bem pequenas. E 03, crianças pequenas. Mas no primeiro par de números, tá? Aqui já é outra coisa. Cada parte desse código alfanumérico representa alguma coisa. Então, retomando, ó. O primeiro par de letras é etapa, educação infantil. Primeiro par de números é qual idade, né? Aqui 01 bebês, 02 crianças bem pequenas, 03 crianças pequenas. E aqui aqui é o campo de experiência. Quando está escrito é o eu, o outro, o nós, tá? Lá, quando você vai trabalhar no ensino fundamental, ensino médio, dependendo da sigla, é língua portuguesa, é ciências, é história, assim por diante. Aqui é o campo de experiência na educação infantil. Na educação infantil, quando está e o segundo par de letras, que aqui é o primeiro par de letras, que é o segundo par de letras, é o campo de experiência. E esse 01 é qual competência que deve ser trabalhada, tá? Então, aqui vai direcionar esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, aqui, esse aqui, ó, o 01, para bebês. Perceber que suas ações têm efeito nas outras crianças e nos adultos. Então, o professor vai trabalhar nesse campo de experiência esse objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Vai trabalhar com os bebês, ó, perceber que suas ações têm efeito nas outras crianças e nos adultos. Então, durante a atividade, o professor vai trabalhar isso. Que as crianças, através de uma atividade, percebam que o que eles fazem tem efeitos nas outras crianças e nos adultos. Tá? A reação que eles têm. Então, eles vão desenvolver alguma ação, alguma atividade, alguma brincadeira que vão perceber dessa forma. Agora, se for com crianças bem pequenas, ó, vou retomar o código alfanumérico. EI, educação infantil, 02, crianças bem pequenas, é a idade. O campo de experiência, o eu, o outro, o nós. 01, o primeiro objetivo de aprendizagem e desenvolvimento desse campo de experiência. Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. Então, o professor vai desenvolver uma atividade para que a criança atinja esse objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. E com crianças bem pequenas, esse aqui, ó, demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Então, aqui estão os campos de experiência. O primeiro campo de experiência, o eu, o outro, nós, os seus objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Tá? Aqui, ó, cada um tem, por exemplo, para os bebês tem 6 objetivos de aprendizagem, para as crianças bem pequenas 7, e para as crianças bem pequenas também 7. Então, não é, às vezes, o mesmo tanto de objetivos, tá?
Vai depender tudo do desenvolvimento. Agora vamos para outro campo de experiência. Qual outro campo de experiência? Corpo, gestos e movimentos. Da mesma maneira, dividido para bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Dividido nas 3 idades, certo? Daí, assim, ó, olha o código alfanumérico. EI, educação infantil. 01, 01 corresponde a bebês. 02 corresponde a crianças bem pequenas. 03 corresponde a crianças pequenas, com a idade. CG, o que é CG? É o campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. 01 é o primeiro objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. 02, o segundo, 03, assim por diante. Tá? Aqui é a mesma coisa, de acordo com cada idade. Campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. É o segundo campo de experiência. Tá? Verifique que aqui são objetivos de aprendizagem. Os campos de experiência são objetivos de aprendizagem. É o que eu vou trabalhar com o meu aluno. Por exemplo, vamos trabalhar corpo, gestos e movimentos com os bebês. Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. Então, o professor, através dos direitos de aprendizagem, brincar, por exemplo, ou explorar, vai trabalhar o campo de experiência, corpo, gestos e movimentos para o bebê, que é movimentar as partes do corpo. Que atividade você vai fazer? Que brincadeira você vai fazer para ele movimentar as partes do corpo, para exprimir corporalmente emoções, né, necessidades e desejos? Então, você vai fazer uma atividade que ele vai dançar, vai brincar, vai expressar, sei lá, né? Vai fazer um teatro, alguma coisa. Então, vai oportunizar isso. Outro, aqui para crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si, nos jogos e brincadeiras. Então, o professor vai oportunizar uma atividade que vai ter esse objetivo de aprendizagem para as crianças bem pequenas. Tá? Muito bem. Continuando. Outro campo de experiência. Traços, sons, cores e formas. Da mesma maneira. Dividido para as 3 idades. Certo? Olha o código alfanumérico. EI, educação infantil. 01, a idade, para bebês. 02, crianças bem pequenas. 03, crianças pequenas. Então, esse número aqui, depois do primeiro par de letras, esse número corresponde à idade. Daí o TS. TS é o campo de experiência. Traços, sons, cores e formas. Tá? O 01 é o primeiro objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Certo? E assim por diante. 02, 03, né? Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, traços, sons, cores e formas. E o campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, da mesma maneira. Né? Então, para bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Então, EI, educação infantil, 01 é para bebês, EF, ó, esse EF aqui, segundo par de letras, é o campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Se esse EF fosse no começo, ele direcionava a etapa, né? Educação, ensino fundamental. Como ele está aqui na segunda par de letras, ele é o campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, o que você vai fazer nesse campo de experiência? Por exemplo, para bebês, reconhecer quando é chamado por seu nome, reconhecer os nomes de pessoas com que convive. Tudo que direciona escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, o professor vai trabalhar na sua prática pedagógica, utilizando os direitos de aprendizagem. Conhecer-se, por exemplo, conhecer. Os direitos de aprendizagem, posso usar todos? Pode. Vou usar todos sempre? Não, posso usar um apenas, ou posso usar 2, posso usar todos, porque é conhecer-se, brincar, explorar. Então, verifico os direitos de aprendizagem, eu vou usando na minha prática, tá? Para vocês poderem entender. Então, quais são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação para bebês? O primeiro aqui, o objetivo de aprendizagem. Reconhecer, acabamos de verificar, né? Quando é chamado por seu nome. Reconhecer os nomes de pessoas com que convive.
Então, o professor tem que trabalhar isso, né? Como que é seu nome? É Carme, tá? E o nome da sua coleguinha? Aninha, Mariazinha, Joaninha, né? O menino também, na minha sala só tem menino. João, José, né? O nome dos meninos, né? Então, vai colocar, vai fazer a criança reconhecer. Por exemplo, pega a fotinho lá, quem que é Carmen, né? Quem que é Carmen? Ergue a mãozinha. Carmen, né? Para que ela reconheça quando é ela. Né? E o nome do coleguinha, como é que é o nome do coleguinha? Vai ter que ensinar na prática, através de uma brincadeira, né? Então, isso é trabalhar o campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, com esse objetivo de aprendizagem. Outro objetivo de aprendizagem aqui, mais para crianças bem pequenas, crianças que têm 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Então, o professor tem que oportunizar, por exemplo, que nem o direito de aprendizagem participar, ela vai dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos. Então, o professor tem que oportunizar isso na sua prática, para que esse objetivo de aprendizagem, através de uma brincadeira, vamos fazer um teatrinho, sei lá, né? Daí você vai ter que contar o que aconteceu com você, né? Seus sentimentos, suas opiniões, porque o campo de experiência é escuta, fala, pensamento e imaginação, tá? Ou para crianças maiores, né, de 4 a 5 anos e 11 meses, expressar ideias, desejos, sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral, escrita espontânea. O que é escrita espontânea? Escrita espontânea, ela escreve como ela interpreta, que é escrita. E como é que ela vai fazer isso? Ela vê os outros escrevendo. Muitas vezes ela identifica o seu nome, por exemplo, Carmen, letra C, eu já identifiquei lá que a letra C é o meu nome, né? Que casa é a letra C. Então, ela vai escrever alguma coisa, tudo com letra C, entendeu? Porque ela acha que é escrita tudo com letra C. Então, dessa maneira que a gente vai fazendo deixa eu verificar aqui, com que a criança vai aprendendo, tá? Então, dessa forma que o professor vai oportunizar. Também, ó, linguagem oral escrita, escrita espontânea, fotos, desenho, outras formas de expressão. Então, o professor vai oportunizar, através do campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E outro campo de experiência, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Esse é o quinto campo de experiência. E outra coisa, gente, eu posso trabalhar 2 campos de experiência? Claro que pode, não tem problema nenhum, são campos de experiência. Então você pode, às vezes, utilizar mais que um campo de experiência na sua prática. Tá? O objetivo é oportunizar a criança para que ela aprenda. Vamos verificar outros campos de experiência. Depois vocês, né, peguem a BNCC e dê uma lida nesse daqui, para que vocês possam entender melhor, e qualquer dúvida é só perguntar. Eu estou direcionando porque eu trabalhei a BNCC em geral, aqui vou especificamente aos campos de experiência que está no edital de vocês. Então, campo de experiência, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Então, aqui também está dividido para bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, né? Organizado. Então, da mesma forma, né? EI, educação infantil, 0,1 para bebês, 0,2 para crianças bem pequenas, 0,3 crianças pequenas. ET aqui é a sigla do campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, né? E 0,1 é o primeiro objetivo da aprendizagem, 0,2 assim por diante a sequência, tá? Mesma coisa aqui, ó, né? A sequência dos objetivos de aprendizagem. Então, vamos verificar aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui, mas não precisa pegar só o primeiro. Peguei o primeiro só por pegar, mas podemos pegar lá do meio, lá. Por exemplo, o objetivo 4. Foi bom até eu falar isso. O professor precisa trabalhar nessa sequência? Não, não precisa. Não precisa trabalhar nessa sequência. Essa sequência é só organização dos objetivos de aprendizagem. Mas o professor pode trabalhando o quarto objetivo, depois trabalha o primeiro, depois trabalha o quinto, não tem problema nenhum, porque eles são objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Foi até bom acontecer isso, porque eu estava no primeiro ali por conta de ler ali para vocês, porque é bastante coisa para ler, só para vocês entenderem. Mas essa sequência, preciso trabalhar o primeiro, não,
São objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Eu posso fazer qualquer sequência aí. E outra coisa, trabalhei, não. É o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Não é mágico, não acontece assim, pum, ensinei isso. Ensinei o nome, uma vez, aconteceu. Não, é um processo. É que nós acabamos de falar, o bebê para reconhecer o seu nome. Eu trabalho uma vez só? Não. Eu vou trabalhar várias vezes até ele reconhecer, para verificar se ele conseguiu durante aquele período, veja, o ano inteiro. O professor trabalhando esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Tem que trabalhar várias vezes. Daí, outro ano, ele vai continuar, né? Tá, bebês, ele vai para crianças bem pequenas, né? Ainda na creche, mas ainda ele vai ser trabalhado com ele outros objetivos do mesmo campo de experiência. Só que de uma maneira mais intensa, pode-se dizer assim. Mas os 5 campos de experiência serão trabalhados em toda a educação infantil, desde que ele entra lá do bebê até quando ele sai, 5 anos e 11 meses. Todo esse período é trabalhado, mas com objetivos que vão direcionando uma melhor aprendizagem. Tá? O professor tem que entender isso. É um processo que vai acontecendo. Então, aqui tem objetivos específicos de cada faixa etária, mas tem que ser trabalhados nos 5 campos de experiência durante a educação infantil. Então, vamos aqui, pegamos esse objetivo quarto, né? Peguei o quarto, podia ser o primeiro, o segundo, como eu falei para vocês, não é uma sequência. Então, educação infantil, 0,1 por se tratar de bebês, 0,2 crianças bem pequenas, 0,3 crianças pequenas. ET é o campo de experiência que acabamos de verificar. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. É esse campo de experiência, por isso que está essa sigla ET. 0,4 é o objetivo 4, né? O que eu vou trabalhar com a criança, com o bebê, desculpe, com o bebê? Manipular, experimentar, arrumar, explorar o espaço por meio de experiência, de deslocamento de si e dos objetos. Então, o professor vai oportunizar isso para que ela desenvolva esse campo de experiência. Daí, outro campo de experiência aqui, vamos ver o 3, para crianças bem pequenas. Para criança 0,3, esse objetivo de aprendizagem. Vou ver desde o começo, ó, educação infantil, 0,2, que é para crianças bem pequenas, espaços, traços, né, que é o campo de experiência, e 0,3, que é objetivo de aprendizagem. Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. Então, o professor vai trabalhar esse objetivo de aprendizagem para a criança. Então, de acordo com a BNCC, os campos de experiências são objetivos de aprendizagem, que nós vamos oportunizar a criança a aprender. Os direitos de aprendizagem é a nossa prática, é oportunidade, junto com os eixos norteadores. Quais são os eixos norteadores? Interação e brincadeiras. Então, nós vamos oportunizar a criança interagir e brincar, para que ela possa aprender. E junto com os 6 direitos de aprendizagem. Tá? Então, esses são os campos de experiência, os 5 campos de experiência que nós acabamos de verificar da BNCC. Gente, alguma dúvida? Não abriu aqui ainda. Alguma dúvida ou não? Tudo certo. Aqui estão as 10 competências gerais, né? As 10 competências gerais para ser trabalhada em toda a educação básica, que também são competências, ó, valorizar, utilizar o conhecimento historicamente construído sobre o mundo social, cultural e digital. Aqui, como eu falei para você, como é que se trabalha através da BNCC? Você trabalha as 10 competências, desde a educação infantil até o ensino médio, as 10 competências gerais, que são essas, tá? Exercitar a curiosidade intelectual, valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas e culturais, utilizar diferentes linguagens, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação, valorizar a diversidade, argumentar com base em fatos,
conhecer-se, apropriar-se, cuidar de sua saúde física e emocional, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Então, essas são as 10 competências gerais para ser trabalhada em toda a educação básica. Daí, na educação infantil, nós temos os direitos de aprendizagem para ser trabalhado na prática pedagógica. As competências também é para ser trabalhado, tá? O que é ser trabalhado? É ensinar esse aluno, proporcionar esse aluno participar, se envolver, conhecer, explorar. Então, como é que eu posso dizer? São conceitos que vai fazendo a nossa prática muito mais dinâmica e esse aluno muito mais protagonista, muito mais participante. Antes era visto o professor falando e o aluno só ouvindo. Hoje não. Hoje o aluno precisa interagir, fazer parte. Por isso, desenvolver essas competências gerais desde a educação infantil até o ensino médio. E daí nós verificamos hoje, né? Nós verificamos hoje da educação infantil, etapa da educação infantil, que nós temos na educação infantil os eixos estruturantes, isso aqui para vocês, né? Aprender e, de repente, ser cobrado na prova lá. Os eixos estruturantes são as interações e a brincadeira, tá? Então, tudo isso nós temos que... O que é eixo estruturante das práticas pedagógicas? Na nossa prática pedagógica, o professor vai utilizar o que para a criança aprender? Interações e brincadeiras. E, através disso, nós iremos utilizar os direitos de aprendizagem, os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Ó, tendo em vista os eixos estruturantes e as competências gerais de educação básica, a BNCC, né, propôs 6 direitos de aprendizagem, que assegura a educação infantil as condições para que as crianças aprendam. O objetivo é esse, somente isso. Daí os 6 direitos de aprendizagem que nós acabamos de verificar. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Nesses 6 direitos de aprendizagem, o que nós trabalhamos na educação infantil? Os campos de experiência. Os 5 campos de experiência nós trabalhamos na educação infantil. Tá hoje difícil a internet aqui. Trabalhamos os campos de experiência, que são 5, que acabamos de verificar. Não está pegando aqui. Mas nós acabamos de verificar, acabei de explicar para vocês, né? Os cinco campos de experiência aqui, ó. O eu, o outro, nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Os campos de experiências são os objetivos de aprendizagem. Daí nós verificamos os objetivos de aprendizagem com cada faixa etária. Certo? Muito bem, se não tem nenhuma dúvida, eu agradeço desde já, e amanhã nós retomamos, tá? Com mais algum conteúdo para poder né, direcionar a prova de vocês. Tem lá no Classroom, eu coloquei um intensivão, que são aulas mais práticas sobre os conteúdos, principalmente conteúdos mais longos, né? Para vocês poderem entender melhor, tá bom? E qualquer dúvida é só perguntar. Alguma dúvida? Tudo certo? Opa, tem alguém que perguntou lá alguma coisa? Deixa eu ver. Agora tá. Que não estava me enxergando, né? Então tá bom, gente. Até amanhã, então. Amanhã eu coloco para vocês o link lá para ter a aula, tá? E daí